Olá, eu quero saudá-lo, em nome daquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Estamos falando sobre a vida cristã. O que me faz dizer sou um cristão? O que me faz, como disse Jesus, averiguar, aferir se uma pessoa que se diz cristã é de fato cristã? Jesus disse: pelos frutos se conhece a árvore. O primeiro fruto da vida cristã é que o cristão é alguém liberto da condenação. Vimos ontem esta verdade. Primeira característica da vida cristã é que Deus condenou, não passou panos quentes. Deus condenou o pecado justamente porque um juiz justo, altíssimo padrão moral e ético, não poderia deixar passar impune o pecado como alguns homens desta terra o fazem. Mas de que maneira ele fez isso? Ele condenou o pecado no seu Filho. Jesus levou o meu pecado e o seu pecado, por isso que, embora pecador, eu posso dizer, nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Portanto, se eu estou em Cristo Jesus, e somente desta forma, eu posso dizer que não há condenação mais sobre a minha vida, porque não sou salvo pelos meus méritos, por aquilo de bom que faço, mas por aquilo de bom que Jesus fez por mim. Hoje nós veremos a segunda característica da vida cristã. Uma vez que sou liberto da condenação, Deus espera que eu tenha uma vida condizente com esta obra de Cristo na cruz do Calvário. E Paulo apresenta, portanto, a segunda característica no versículo 12, quando ele diz: portanto, irmãos, somos devedores não à carne, para vivermos segundo a carne. Como deve ser a vida cristã? Evidentemente, se sou liberto da condenação, do pecado e da morte, a segunda característica da vida cristã é que eu vou ter uma vida longe da carne, dos prazeres, do pecado, porque eu, em reconhecimento a esta obra de Jesus, eu vou viver com uma vida condizente com a obra santa, maravilhosa, que Jesus fez na minha vida. Portanto, Paulo, nessas palavras, ou com estas palavras, está dizendo: irmãos, não somos devedores à carne para vivermos segundo a carne, isto é, nós não devemos ao pecado para vivermos escravos, subjugados a ele. Nós somos libertos pelo sacrifício de Jesus, portanto, a perspectiva muda agora. Eu não vou mais viver escravo do pecado, mas escravo de Cristo. Por isso que Paulo disse para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aquele que está em Cristo Jesus não vive no pecado, mas vive em Cristo. Portanto, Paulo apresenta aqui, no versículo 13, as características de uma vida que não vive no pecado, mas vive em Cristo. Ele diz, Romanos 8,13, porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito modificardes as práticas do corpo, vivereis. Portanto, por que eu não posso viver mais escravo, não devo mais viver escravo do pecado? Porque se eu viver, diz Paulo, Romanos 8,13, se eu viver segundo a carne, eu vou morrer. É a consequência de alguém que vive no pecado. É a morte. A Bíblia já diz que o salário do pecado
é a morte, o pagamento do pecado, o resultado do pecado, a consequência do pecado não é o prazer, não é a alegria, é a morte. Portanto, Paulo diz, uma vez libertos da condenação, vivam para Cristo, vivam para Jesus, porque se vocês viverem para Jesus, vocês viverão eternamente. Mas se vocês viverem, caminharem ao lado do pecado, vocês morrerão. Paulo diz, porque se viverdes segundo a carne, conforme a carne, morrereis. Mas, diz Paulo, se pelo Espírito modificardes as práticas do corpo, vivereis. Viver é diferente de existir. Viver é diferente de sobreviver. A pessoa vive em Cristo. Portanto, ele termina falando, dando uma constatação disso que ele está falando aqui. No versículo 14 a 17, ele diz as seguintes palavras, o apóstolo Paulo: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Se eu não vivo no pecado, vivo para o Espírito. Portanto, qual é a constatação do apóstolo Paulo? É que sou filho de Deus. Por conseguinte, aquele que vive no pecado, escravo do pecado, não mostra e não é um filho de Deus. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Ele continua dizendo, porque não recebestes um espírito de escravidão para vos reconduzir ao temor, mas o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Recebemos o Espírito que nos aproxima de maneira tão íntima de Jesus, de Deus, que clamamos Abba, isto é, Paizinho em aramaico. Paizinho, uma aproximação muito grande de Deus, eu agora que vivo segundo o Espírito e não mais segundo a carne. Ele continua dizendo, o próprio Espírito, Espírito Santo, o próprio Espírito dá testemunho ao nosso espírito de que somos filhos de Deus. A constatação paulina de alguém que deixa o pecado para viver em Cristo com Deus é uma aproximação tão grande que ele chega a se relacionar com Deus como Pai, não mais como uma divindade transcendente, distante, longe, mas um Pai perto, próximo, ao ponto de eu falar em aramaico Paizinho. E Paulo ainda diz que o Espírito Santo, Espírito em letra maiúscula, portanto o Espírito de Deus, o Espírito de Deus dá testemunho ao meu espírito, isto é, dentro de mim, que sou filho de Deus. Ele termina no versículo 17, se somos filhos, também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que sofremos com Ele, para que também com Ele sejamos glorificados. Que bênção! Estas palavras do apóstolo Paulo que me incentivam a viver para Deus, a ser identificado como filho de Deus. Portanto, a segunda característica da vida cristã é uma pessoa que não vive para o pecado, mas vive para Deus. Ela foi liberta, ela se aproxima de Deus ao ponto de manter relacionamento íntimo, próximo com Ele, e essa convicção chega ao meu coração de que sou um filho de Deus. E Paulo diz que se sou filho, sou herdeiro, isto é, eu vou herdar
as bênçãos celestiais, que esta segunda característica possa ser uma semente no seu coração, em nome de Jesus.